Começo o vídeo desejando uma excelente semana para os espectadores aqui do canal e já que é segunda-feira, vamos ter o quadro que vem por aí com as projeções, perspectivas dos principais indicadores que vão ser divulgados até a próxima sexta-feira. Sobre hoje, gente, dois assuntos. Primeiro, saiu o IBC-BR, a prévia do PIB de junho, feito pelo Banco Central. Devia ter sido divulgado isso na sexta, não foi, por uma questão de paralisação dos funcionários da instituição. E temos algumas coisas a comentar a esse respeito, que vai perfeitamente em linha com as perspectivas que nós havíamos projetado nos meses anteriores. Também parece que está saindo mais uma ideia de jirico, não sei se é do governo federal ou do Banco Central, para controlar ou reduzir os juros do cartão de crédito. Mas é uma ideia muito absurda mesmo, que vai ser foco do nosso segundo comentário a respeito da segunda-feira. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Ok, como eu falei na introdução, o Banco Central divulgou hoje o IBC-BR de junho. O IBC-BR, que é um índice que eles fazem dentro da instituição, é mais ou menos uma previsão do que vai ser o PIB do nosso país mês a mês. E como eu falei, refere-se ao mês de junho. Se nós agora fizéssemos a avaliação que foi feita durante todo o governo anterior, nós poderíamos afirmar que o Brasil entrou tecnicamente em recessão. Por que isso? Simplesmente porque de abril em relação a março, o PIB, de acordo com essa metodologia, caiu 6,34%, de maio em relação a abril, uma queda de 1,2%, e de junho frente a maio, 0,45%. Três resultados negativos em sequência. Segundo o que reza a tradição, isso seria uma recessão técnica. Mas não é, porque é uma medida de comparação um tanto quanto imprecisa. Como eu falo, todo mês do ano tem suas sazonalidades. Um período tem safra, outro tem festas de Natal, Black Friday. Tudo isso afeta diferentemente a geração de riqueza aqui no Brasil e também em qualquer país do mundo. Mas a questão é a seguinte: o correto é comparar de um mês frente ao mesmo mês do ano passado. E aí sim, o PIB brasileiro de junho fechou com um crescimento de 2,10%, e isso é muito preocupante. Por que eu digo isso? Porque está em franca desaceleração, como já havia alertado em alguns foras de curva de meses anteriores. Ou seja, a economia brasileira está em franca desaceleração, ainda não é queda, mas pela progressão dessa desaceleração, eu enxergo que até o final do ano, mais tardar novembro ou dezembro, o PIB brasileiro já possa fechar com dados bastante negativos. Olha só, o PIB brasileiro teve seu auge de expansão, até eu diria, dos últimos anos, em março agora de 2023, com alta de 5,87%, e depois os resultados passaram a ser cada vez mais modestos. Abril foi de 3,54%, maio 2,29% e agora junho, em relação a junho de 2022, 2,10%. Ou seja, isso chama-se desaceleração. Eu já comparei a economia brasileira com um grande transatlântico, ou seja, alguma coisa muito complexa de fazer funcionar, chegar no seu ponto, na sua velocidade de cruzeiro e depois parar. Não se freia um transatlântico como se breca uma bicicleta. A coisa vai aos poucos, são várias forças envolvendo, assim como na economia. Por mais barberagens que se faça, o processo econômico demora a reagir, a não ser que ocorra situações excepcionalíssimas, como o confisco que teve no governo Collor logo no princípio dele, ou até a paralisação do Brasil em março de 2020 com a história do fica em casa por conta da pandemia. Afora essas excepcionalidades, a coisa funciona de uma maneira mais lenta. E é essa lentidão que não está tão devagar assim que eu chamo a atenção dos espectadores do Fora de Curva, com o gráfico que está exposto, mostrando exatamente que tanto na versão de comparação do PIB brasileiro de um mês frente ao mesmo mês do ano anterior, está em desaceleração, assim como se nós fizermos uma análise de mais longo prazo comparando 12 meses com os 12 meses anteriores. Também está em retração, ainda cresce 13,35% ao ano, e esse indicador deve começar a cair de uma maneira cada vez mais acelerada nos próximos meses. É um resultado positivo, mas nós não temos o porquê comemorar. Eu não diria que a queda da taxa de juros, pelo menos o 0,5 ponto percentual que ocorreu na semana passada, vai realmente influenciar esse resultado, não vai, porque essa
essa influência é mais de médio e longo prazo, mas mesmo assim, ao mesmo tempo que os juros vão caindo, outros elementos que influenciam negativamente a economia vão se acelerando. Como eu disse, busca incessante do governo federal por aumentar impostos, estaduais também. Outro fator, questão da falta de diesel, que pelo jeito já se alastrou a 20 estados. E diesel faltando significa diminuição da agilidade do processo econômico, já que a nossa matriz de transporte é movida a esse combustível. Junto com isso, para recuperar essa escassez de diesel, provavelmente a Petrobras vai ser obrigada a aumentar preços nas próximas semanas, se não for nessa mesma, e isso gera, além de inflação, mais custos empresariais e custos às pessoas físicas. É menos dinheiro na mão das pessoas e, portanto, menos circulação de riqueza na economia. Além disso, gente, não podemos esquecer que o governo federal está acelerando os gastos públicos, isso gera inflação, pode até amenizar esse processo de desaceleração econômica no curto prazo, mas logo ali na frente vai gerar colapso das contas públicas e, como eu falei, mais inflação. Então, temos que olhar com muito, não vou dizer carinho, mas com preocupação o que está acontecendo no Brasil agora nesses meados de 2023. Provavelmente as informações do segundo semestre vão ser um pouquinho mais assustadoras. E ainda pegando esses dados que eu mostrei no gráfico, agora está pequenininho aqui em cima, isso é um baita de um banho de água fria no tal do Boletim Focus, que é uma composição de consultorias, especialmente do setor financeiro, que entrega para o Banco Central as suas previsões do comportamento da economia brasileira e outros aspectos para o ano atual e para os próximos 2 anos. O que eles estão prevendo? O último Boletim Focus saiu hoje. Eles preveem simplesmente uma alta do PIB fechado de 2023 em 2,29%. Saiu já 2,10% e desacelerando. Só para mostrar que, normalmente, essas previsões que eles fazem são muito furadas. Acabam se aproximando da verdade quando vai chegando o final do ano. Mas aí prever o que está ali na frente é a coisa mais fácil do mundo. Então, a minha recomendação pode até ver Boletim Focus, é uma fonte interessante de consulta, mas não deve ser o único balizador para vocês construírem expectativas de futuro, porque normalmente eles erram e erram muito. Agora o segundo assunto dessa segunda-feira. Semana passada eu havia comentado com vocês a respeito de uma proposta que haveria de tabelar juros. O juro do rotativo do cartão de crédito não poderia chegar a mais de 9% ao mês, que já é um absurdo, de acordo com uma proposta em circulação, em trâmite na Câmara dos Deputados. O governo federal parece que gostou dessa ideia e resolveu tentar controlar o mercado financeiro. Como eu falei, juros é o valor do dinheiro. O valor do dinheiro se dá pelo mercado. Quer reduzir juros? Melhor maneira é aumentar a competitividade do setor, abrindo para mais instituições financeiras, especialmente as internacionais, que têm suas taxas de interesse muito menores que a do Brasil, ou então baixando a cunha fiscal, os impostos sobre operações de crédito. Isso é que reza os manuais de economia há bem mais de um século. Só que o nosso governo federal, e parece dessa vez com a concordância do autônomo Banco Central, estão pensando em medidas criativas. Qual é que é? Eles decidiram que o rotativo do cartão de crédito provoca inadimplência porque as pessoas parcelam suas compras sem juros e aí não podem pagar toda a fatura do cartão no final do mês, no dia do vencimento, acabam entrando no rotativo. Qual é a solução para eles? Simples, impedir que as pessoas façam parcelamento sem juros no cartão, porque o sem juros, segundo eles, é que causa com juros. Até pode ter um pouco de razão, mas, gente, isso nada mais nada menos é do que uma intervenção, diríamos, abobalhada no mercado. Até as entidades que defendem o comércio varejista têm muito claro a ideia de que os clientes, especialmente aqueles de origem mais humilde, sem grande acesso à educação, devem ter uma preparação, uma coisa que se chama educação financeira. E isso aparentemente está fora de propósito das instituições governamentais.
Ou seja, no momento em que nós temos o crédito e um crédito facilitado sem juros, mesmo que eventualmente isso aí represente um aumento real no preço final dos produtos, nós temos a oportunidade de antecipar compras, especialmente de bens duráveis. E isso é um dos grandes fatores que faz a roda da economia girar, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Isso aumenta o que se chama de velocidade de circulação do dinheiro. É lógico que não é nada agradável uma pessoa que perca o controle sobre suas contas e acaba entrando nesse rotativo do cartão de crédito, que é pior que a agiotagem, como eu falei. Mas proibir a parte boa do crédito para coibir a parte ruim, não vai dar certo, isso é um absurdo, só vai fazer com que o nosso país perca ainda mais vitalidade da economia. Vamos lembrar, eu acabei de falar que a economia brasileira, o PIB brasileiro está em desaceleração. E criando esse tipo de restrição artificial do crédito, a desaceleração certamente vai ser muito mais rápida. Espero que mudem de ideia, que não façam nada em relação a isso e que cumpram diretrizes básicas para reduzir juros. Primeiro, como eu falei, acabar com impostos sobre operações de crédito. Em segundo lugar, convidar instituições financeiras internacionais ou gerar maiores graus de liberdade para novos entrantes no mercado financeiro, de forma que tenha mais competitividade nesse setor aqui do Brasil. E aí, naturalmente, cai juros de mercado, independentemente da Selic, que de todos os fatores talvez seja o mais fraco ou menos influente nessa taxa do rotativo acima de 400%, e estamos conversando sobre esse assunto. Se andar essa proposta do governo federal, ou mesmo a limitação de juros em circulação no Congresso Nacional de 9%, vai ser um grande tiro no pé, e isso aí só vai levar a economia brasileira ainda mais para o buraco. E agora vamos para o quadro que vem por aí. Na terça-feira, o dado não é brasileiro, mas é norte-americano e interessa muito, porque a economia dos Estados Unidos é a maior do mundo e várias coisas que acontecem por lá repercutem sim no dia a dia, não só do Brasil, mas de vários outros países. E amanhã vai ser divulgado, lá na América do Norte, as vendas do varejo do mês de julho. Eles têm um sistema estatístico um pouco mais eficiente do que o nosso, então, depois de 1 ou 2 semanas de vencido o mês, eles já conseguem fechar o indicador e divulgar para a população global, já que eu também estou vendo e não moro lá. Mas a previsão que tem do dado, segundo os analistas de plantão deles, é de uma alta de 1,5%. O que eu queria chamar atenção sobre o varejo norte-americano é que, a despeito de problemas sérios na construção civil, no mercado imobiliário e até na indústria, o consumo por lá ele vem crescendo. Eu tenho a série histórica desde novembro de 2022, sempre comparado com o mesmo mês do ano anterior, e de lá para cá não teve um mês de queda. A previsão, como eu falei, é de 1,5% de crescimento, está em desaceleração, mas ainda está do lado positivo. E projeção, como eu falo para vocês, sempre pode surpreender para cima ou para baixo. Mas o fato é que o consumo por lá continua crescendo e isso é um dos principais sinais de vitalidade da economia de um país. O outro é a taxa de desemprego, que por lá anda também baixíssima. E na quarta-feira a informação vem da zona do euro, que são aqueles países que usam essa moeda, participam da União Europeia e usam essa moeda como intermediário de trocas, não tem sua moeda nacional mais. Vai ser divulgada a variação de emprego no Velho Mundo do primeiro quadrimestre. A perspectiva é um crescimento de 1,6%. Isso aí já teve uma prévia que deu esse mesmo percentual, então vai ser apenas uma confirmação. O que eu quero destacar é o seguinte: tudo bem, a União Europeia enfrenta grandes dificuldades, como nós já nos acostumamos a falar aqui. Além dos problemas norte-americanos, eles têm a questão da queda populacional, aliado com o problema de fornecimento de vários produtos em função do conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas o emprego, desde março de 2022, vem crescendo no Velho Mundo também. E isso é um bom sinal e mostra que, apesar daquele conjunto de economias que fazem agora uma só estarem crescendo de uma maneira muito comedida, muito lenta, essa expansão é firme e não mostra sinais de arrefecimento ou de uma recessão mais séria.
Na quinta-feira, nossa fonte de informação volta a ser brasileira, é a Fundação Getúlio Vargas, que vai divulgar o Índice Geral de Preços 10, que mede a inflação dos últimos 20 dias de julho e os primeiros 10 dias de agosto. 2/3 do mês passado, 1/3 desse mês, mas já começa a nos mostrar uma perspectiva do que vai ser a dinâmica de preços agora no mês atual. A projeção que existe é que o dado fechado mostre o quarto mês consecutivo, ou quarto indicador consecutivo de deflação. Mas eu chamo a atenção para uma coisa. Como nós enxergamos no IGPDI, que é a mesma metodologia, mas mede os preços do primeiro ao último dia do mês passado, de julho, portanto, a tendência clara é que essa deflação seja cada vez mais modesta. Se em julho houve 1,1% desse indicador, eu acredito que, com a aceleração de preços que nós estamos enxergando agora no início de agosto, essa deflação fique em torno de 0,3%, 0,4%, ou talvez um pouquinho mais modesta, perto de 0%. E finalmente, para fechar o Fora de Curva de hoje, voltamos à Europa, porque os dados estão predominantemente internacionais. Não que o Botafogo lá do Rio tenha metido 3-1 no Internacional aqui de Porto Alegre, não é esse internacional. É internacional em termos globais. E o que vai acontecer? Mas antes disso, não se esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo logo após o seu final, e também aos novos que estão enxergando o Fora de Curva, estão assistindo o Fora de Curva pela primeira vez, eu deixo aqui meu convite de uma pronta inscrição e de apertar o tal dos sininhos da notificação, que eu não sei muito bem para que serve. Parece que é para avisar quando o vídeo sai. Mas, sexta-feira, gente, vai sair o índice de preço ao consumidor, a inflação oficial da zona do euro. Por que é tão importante ver a inflação dos outros países? Vamos lembrar lá em 2020, especialmente em 2021, onde Estados Unidos, União Europeia e Brasil tiveram uma inflação muito forte baseada na alta do preço dos alimentos, do petróleo e também dos semicondutores. De lá para cá, especialmente na zona do euro e também um pouquinho nos Estados Unidos, não houve controle desse indicador. Quer dizer, o indicador não é para controlar, para acompanhar, mas sempre fora dos padrões desejáveis, o que forçou, a meu ver, de uma maneira desnecessária, os bancos centrais a aumentarem seus juros. Desnecessário porque, a meu ver, alimentos e combustíveis, em termos econômicos, não se mostram sensíveis a aumento e queda de juros. Mas vamos lá. A projeção que se tem dos analistas de plantão europeus para a inflação de julho lá da União Europeia é de uma deflação de 0,1%. Já houve uma prévia nesse sentido, então deve se configurar contrapondo a inflação elevada para os padrões europeus de 0,3% em junho. Resta saber o seguinte: será que essa inflação ou essa deflação é sinal de estabilização de preços ou é um simples surto ou um espasmo dentro de um processo ainda um tanto quanto indomável? Isso é importante porque também vai decidir na próxima reunião do Banco Central Europeu se eles vão subir mais a taxa de juros básica deles ou não. Se subirem, fica mais difícil, assim como nos Estados Unidos, se os norte-americanos subirem via Federal Reserve, fica mais difícil aqui no Brasil baixar os juros de uma maneira mais rápida, porque existe competitividade entre as moedas para atrair aplicações financeiras. O Brasil é líder nesse âmbito atualmente, eu acho que já perde para a Turquia, mas oferece mais juros com menos segurança. Os europeus e norte-americanos é menos remuneração com mais seguranças, e é essa opção que as pessoas, que os aplicadores fazem na hora de depositar seu rico dinheirinho em um ou outro governo de país, porque a aplicação financeira, na verdade, quase que 100% dela é feita através de títulos públicos. Gente, era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam do botão do like, do compartilhamento e da inscrição no canal. Uma excelente semana para cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve, meu forte abraço a cada um de vocês. Tchau, gente.